Nós já estamos de volta ao vivo com o nosso Manhã da Piedade aqui na sua TV Horizonte. Agora o assunto, como eu disse, é catarata, gente, que é uma doença que atinge o cristalino, que é uma espécie de lente que fica atrás da íris do olho. E é considerada uma das doenças que mais causa cegueira em todo o mundo, viu? E de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, a doença é responsável por cerca de 51% dos casos de cegueira no mundo. Além disso, a catarata atinge 28% dos brasileiros com mais de 60 anos. Esses dados são do IBGE. E a pessoa que tem a doença, ela pode ter maior sensibilidade à luz, vista cansada, ajuste constante no grau dos óculos e também a percepção que as cores estão desbotadas. E você aí de casa, tem alguma dúvida sobre este assunto? Convive com este ou com outros sintomas? Pode mandar sua pergunta aqui para o nosso programa também, viu? Fique ligado porque agora nós vamos conversar sobre este assunto com o médico oftalmologista Leonardo Tibúrcio. Leonardo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Manhã da Piedade. Quando eu falava da catarata, de alguns sintomas, estes são os mais frequentes, mais comuns mesmo, ou tem algum outro que sobressai? Não, basicamente a catarata, ela é a opacidade de uma das lentes que nós temos no nosso olho. Né? O nosso globo ocular, o nosso sistema óptico, ele é formado por duas lentes básicas, é a córnea e o cristalino. O cristalino é uma lente interna que temos dentro do olho, que com o passar da idade, ele vai perdendo naturalmente a sua transparência. Naturalmente, na realidade, é o mais comum, né? Existem outras formas de catarata. Essa da qual eu falei, a catarata senil, a catarata do idoso, e onde vai se perdendo essa transparência da lente e a pessoa vai passando a ter sintomas. Né? Na sua fase mais inicial, os sintomas são principalmente a troca frequente dos óculos. Numa fase um pouco mais avançada, a pessoa passa a ter, então, uma dificuldade de enxergar, como você disse, as tonalidades das cores passam a perder o brilho, né? Passa a ter as cores passam a ser mais desbotadas. E ela, no seu avançar, quer dizer, na catarata mais madura, no seu estágio mais maduro, a pessoa passa a ter dificuldades, inclusive, de deambulação, se tornando, inclusive, perigoso para pessoas mais idosas. Né? Agora, esses sintomas, eles podem ser percebidos de uma vez só, doutor? Ou tem algum que vem no início, manifesta primeiramente? Na realidade, a catarata é uma doença... no seu estado natural, ela é uma doença lenta. Né? A pessoa, muitas vezes, nem percebe que a catarata vem se desenvolvendo, né? Ela percebe alguns sintomas, mas não liga isso com um fator de envelhecimento do cristalino, onde está se desenvolvendo uma catarata. É muito frequente no consultório termos situações em que o paciente ele entra, doutor, eu vim trocar os óculos, mas eu enxergo super bem e tudo mais. Quando você faz o exame desse paciente, você nota que a visão dele está abaixo de 50%, abaixo, às vezes até mais baixo do que isso, e ele ainda citando que tem uma boa visão, que considera a visão dele boa. Agora, a maior parte atinge pessoas idosas ou não? Qualquer idade pode ter catarata? Na realidade, temos vários tipos de catarata, como disse anteriormente. A mais comum é a catarata do idoso. Ela se desenvolve a partir em torno dos seus 60 anos, mas já existe uma outra condição em que a gente diagnostica a esclerose cristaliniana, isso a partir dos 50 e poucos anos, já temos casos de esclerose cristaliniana. Vamos dizer, a esclerose cristaliniana é o inicinho da mudança do cristalino, né, da sua mudança de transparência do cristalino. Nessa fase, temos uma perda de qualidade da visão. Né? Existem dois conceitos importantes, um é a perda de qualidade da visão, o outro é a perda de quantidade de visão. O primeiro é a qualidade. Então, na fase inicial se perde a qualidade, permanecendo boa ainda a quantidade. Né? E numa fase mais avançada, começa a se perder também a quantidade, aí é quando o paciente realmente percebe que tem alguma coisa de errada com ele. Você falou que são vários os tipos, né, de catarata, quais são eles? Sim, os tipos mais comuns, a catarata congênita é uma delas, apesar de ter um índice estatístico baixo, mas a catarata congênita, a catarata traumática, a catarata metabólica, a catarata que se desenvolve por doenças associadas principalmente às doenças metabólicas, como diabetes, né? A catarata senil, como a gente citou anteriormente, basicamente são essas. Traumática por trauma? Traumática por algum...
por algum trauma eventual no olho, ou até mesmo uma cirurgia, né, que não deixa de ser um trauma controlado, né, Sim. um trauma cirúrgico. Alguma cirurgia realizada anteriormente no olho também pode vir a desenvolver a catarata. E o diagnóstico da doença? Como que ele é feito, doutor? Bom, basicamente o diagnóstico é feito em consultório oftalmológico, a partir do momento que o paciente percebe alguns sintomas, ou às vezes nem percebe, mas vai para uma consulta de rotina. O diagnóstico é feito através da medida de acuidade visual, a partir da medida também de uma percepção de qualidade de visão, né? Isso se nota no momento da consulta. E, se necessário, faça o teste de sensibilidade ao contraste, que é o teste eventual de qualidade de visão, e uma avaliação em lâmpada de fenda, Sim. que é um equipamento específico que nós usamos, que é um microscópio, onde a gente consegue identificar, né, os diversos tipos de catarata. Inclusive, a catarata ela tem localidades diferentes no cristalino, né? Então, nessa lâmpada de fenda, nesse aparelho, nós conseguimos identificar se é uma catarata nuclear, que é o centro do cristalino, se é uma catarata cortical, que é o entorno do centro do cristalino, ou se é uma catarata posterior também, que é chamada de subcapsular posterior, que é uma catarata, inclusive, que se desenvolve mais rapidamente. Tem algum que é mais grave, em algum ponto determinado do cristalino? Na realidade, não. É mais comum. Não existe uma questão de gravidade, né? Existe uma questão de, dependendo da localização da catarata, seja no núcleo, no córtex ou na parte subcapsular posterior, você vai ter diferentes quantidades de perda, de qualidade ou de quantidade de visão. Né? Agora, os fatores de risco no dia a dia, quais são, doutores? Bom, o principal, idade, né? O paciente mais idoso é um fator de risco. Doenças metabólicas como diabetes, doenças associadas, né, que podem levar à catarata. Exposição à radiação ionizante, que são o raio-x, né? Radioterapia, também usada para tratamento de alguns tipos de cânceres, interfere. Doenças como hipertensão, uso de drogas, alguns tipos de drogas, alcoolismo, acho que doenças metabólicas eu já citei, sim. né? Trauma, como a gente disse anteriormente, obesidade. Então, alguns fatores, tabagismo também influencia, né? O tabagismo influencia em praticamente todas as doenças, né? Então, esses são os principais fatores de risco para o desenvolvimento da catarata. E aí foi detectada a doença. E o tratamento? Tem algumas opções disponíveis de acordo com cada paciente, cada caso ou não? Geralmente é a cirurgia. Na realidade, o tratamento para catarata, o tratamento eficaz, eficiente para a catarata é cirúrgico. Na internet, nos meios de comunicação, uma informação de que um colírio resolveria a catarata. Isso não é uma verdade, né? O que realmente resolve a catarata de modo eficiente é a cirurgia. E dá para conviver com ela? Geralmente, em todos os casos, há indicação de uma cirurgia? Na realidade, na fase inicial, sim, né? É possível se conviver com a catarata. Mas não recomendável, claro, porque já há uma perda, seja de qualidade ou seja de qualidade e quantidade de visão, onde a pessoa tem ali uma perda já, né, que a gente considera um dos seus principais sentidos, que é a visão. Então, detectou-se a catarata, nós já indicamos o procedimento cirúrgico. Mas pode concluir. Existem vários benefícios em se fazer o procedimento numa fase mais precoce. Inicial. Né, uma fase inicial. Hoje se trata a catarata não só no aspecto da doença em si, mas também há uma solução refrativa, onde nós tratamos a catarata, mas também há uma proposta para a correção eventual de parte dos graus ou da correção total, né, dos graus desse paciente. Eu estou falando em termos de uso de óculos, deixar de usar os óculos. Deixar de usar Isso os é óculos. possível. Bom, agora eu quero falar dessa cirurgia, né? E tem inclusive uma pergunta aqui, eu queria que você falasse desse procedimento, se é um procedimento tranquilo, não, como que é. E a Maria da Glória, do bairro Cidade Jardim, ela disse que tem catarata, que precisa de fazer a cirurgia e ela pergunta, doutor, há algum preparo para esta cirurgia e, em média, quanto tempo deve ficar internada? Na realidade, a cirurgia é um procedimento rápido, é um procedimento indolor, não vai sentir dor então, de maneira nenhuma. Isso gera muita preocupação também. É um procedimento, se é que podemos dizer, confortável, né? Se é que podemos falar que uma cirurgia confortável, mas é um procedimento que não incomoda, não é para incomodar o paciente, é um procedimento rápido,
né, em torno de 10 a 12 minutos. É bem rápido mesmo. A partir do momento que iniciamos a cirurgia. Claro que tem todo um preparo antes, tem a dilatação, tem o preparo do paciente no seu momento pré-operatório. Mas o procedimento em si, O ato 10 e cirúrgico em 12. si é um ato cirúrgico, é um período bem curto, é rápido. Há um preparo, respondendo à pergunta da telespectadora, o preparo anterior envolve um risco cirúrgico, uma avaliação com um cardiologista de forma adequada, para que possamos aumentar, né, o nível de segurança do procedimento. O jejum, a gente pede em média um jejum de 8 horas antes do momento do ato cirúrgico. E alguns cuidados, em alguns momentos a gente pede para o paciente pingar alguns colírios antes, né, de forma preventiva. E após o ato cirúrgico também tem o uso de alguns colírios que usamos de forma preventiva, como antibióticos e anti-inflamatórios. E o paciente já é liberado logo após a cirurgia Sim, ou não? O paciente não é internado, ele pode fazer a internação para o ato cirúrgico em si, mas provavelmente meia hora a 40 minutos após o procedimento, estando bem recuperado da sedação, ele vai ser liberado para casa. Tá certo. Ele se recupera em casa e retorna no dia seguinte para um pós-operatório. Tá certo, doutor. O senhor continua conosco, nós vamos para um rápido intervalo comercial. E você aí de casa, tem catarata? Conhece alguém que tenha doença? Você tem alguma dúvida sobre o tema? Pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida para o nosso WhatsApp, o número aparece aí na sua tela, é o 996428473. Então nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já, não saia daí.